Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Estou voltando aqui para dar continuidade ao vídeo acerca do Tribunal da Santa Inquisição, criado em idos do século XIII ao século XIV da Idade Antiga e se estendendo até o século XIX, se extinguindo notadamente em 1821 em Portugal. E estava fazendo o vídeo anterior e voltei aqui para complementar o vídeo falando, dessa fase, desse período sombrio da história da humanidade, notadamente da teologia, notadamente do cristianismo, onde a Igreja Católica, à época, não fizeram a menor cerimônia, tampouco hesitaram em perseguir, punir, julgar até com fogo e se apropriar do patrimônio de pessoas, de indivíduos que se opunham aos dogmas da Igreja Católica, aos dogmas da Cúria Romana. E aí, quando a gente está trabalhando aí a gente vai para a escola antiga a monista de Santo Agostinho e a escolástica de São Tomás de Aquino, na época, os dogmas defendidos eram com base nas três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese está em torno de 2,5 bilhões. E a segunda, o islamismo, se aproximando de 1,5 bi. E as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até a ido de 2050 o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira do ranking, não obstante mais antiga ou mais remota, saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões apenas de judeus, notadamente, cuja maioria em que pese mora no Estado soberano de Israel, onde vem sendo duelada uma guerra desde 7 de outubro de 2023, mais de 2 anos. Morreram aí mais de 50 mil só na faixa de Gaza, entre faixa de Gaza e Cisjordânia. Houve aí um cessar-fogo, mas a guerra continua, bem como a guerra da Ucrânia com a Rússia. Mas o fato é que todas as pessoas, os indivíduos que se opunham contra os dogmas da Igreja Católica, bem como o monge alemão Martinho Lutero, por meio da sua reforma protestante, tentativa de reforma protestante, que na verdade o nome era para ser reforma católica, pois não existia até então a Igreja protestante. A Igreja protestante fora criada como fruto da primeira reforma protestante do monge alemão Martinho Lutero, de 1517, seguida pela segunda reforma protestante dos calvinistas, notadamente na pessoa de Jacó, Jacó, na pessoa de Armínio, na pessoa de segunda reforma calvinista de João Calvino. Mas o fato é que todas as pessoas da época, começando do século XIII, se estendendo até o século XIX, que se opunham à Igreja Católica, aos dogmas da Igreja Católica, da Cúria Romana, era expulso literalmente, era excomungado da igreja, como Martinho Lutero foi, e aí a sua tese se encontra depositada hoje na Igreja de Todos os Santos, em Berlim, na Alemanha. E na área da filosofia, em que pese, como eu estava falando no vídeo anterior, esse é a segunda parte e conclusão do vídeo anterior, eu vinha falando exatamente sobre as espécies de escola filosófica, bem como a da era antiga, o medieval, que era representado pela escola monista de Santo Agostinho, seguida pela dualística de São Tomás de Aquino, com base tentando aliar fé e razão. E essa tentativa de São Tomás de Aquino de aliar fé e razão, baseado nas três religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, vai se estendendo pelo mundo. E aí vai surgindo diversos filósofos, notadamente na escola moderna, o idealismo alemão, representado por Nietzsche. Surge também o racionalismo de Descartes, o racionalismo da escola de Descartes, de Spinoza, que era um professor adjunto, auxiliar
contemporâneo do filósofo e matemático francês Descartes. Tanto Descartes como Spinoza faz parte dessa nova escola moderna, que se divide em escola racionalista, onde está Descartes, onde a gente coloca Spinoza, que era professor adjunto e auxiliar do próprio Descartes. Mas Spinoza ficara conhecido, ele era descendente de português, né? E nem foi aceito em Portugal, nem foi aceito na Espanha, e acabaram se estabelecendo no País Baixo da Holanda, notadamente em Amsterdã. Mas esse filósofo, que poucos às vezes, né, o conhecem, ele desenvolveu teses que em sua grande maioria foram publicadas após a sua morte, pois se ele publicasse em vida, ele seria ipsilite rechaçado pelo tribunal de Santa Inquisição, como todos, não somente ele, mas todos aqueles heréticos, o herégio, que a Igreja Católica chamava de herégio, aqueles que se opunham contra os dogmas da Igreja Católica, da Cúria Romana, eram perseguidos. E quando a gente vê a história desse tribunal de Santa Inquisição formado desde idos do século XIII, se estendendo ao século XIV, na época antiga, e se estendendo até o século XIX, notadamente em idos de 1821 em Portugal, quando teve o seu fim. Mas o mundo pôde observar de camarote essa história sombria na história da humanidade, em que a Igreja Católica, somente para você ter ideia, em sede desse tribunal de Santa Inquisição, ele combatia a heresia, né, para garantir a pureza da fé, como se isso fosse possível. Entendeu? Jesus disse: nada é impuro quando eu purifico. E aí foi criado pelo Papa Gregório XIX em idos de 1231. Foi extinto em 1821 sob o nome do Tribunal do Santo Ofício, notadamente em São Miguel Juiz de Portugal. E como funcionava? Funcionava denunciando, investigando, julgando e punindo, né, as pessoas, né, que se opunham contra os dogmas da Igreja Católica. E as punições eram diversas, bem como torturas físicas, psicológicas, muitas vezes execução na fogueira. Vejam o quão nocivo. Quando a gente observa, né, o tribunal, o Holocausto de Hitler, a gente pensa que não houve outro, né? E o que chama atenção e merece destaque é que, dado movimento, foram perpetrados por aquela que é a maior representante do cristianismo, a saber, a Igreja Católica. A Inquisição foi um órgão de repressão que perseguiu aqueles considerados desviados da ortodoxia religiosa, ou seja, aqueles que se opunham, como os filósofos Spinoza, que sequer pôde publicar sua obra para não ser rechaçado, e mesmo assim foi excomungado pela Igreja Católica da época. Mas esse tribunal de Santa Inquisição atuou no Brasil também, principalmente no Nordeste, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Os números exatos de brasileiros denunciados ou condenados não estão definidos, mas estima-se que o número esteja na casa dos milhões. Vejam que passagem sombria na história da humanidade. E qual a razão pela qual, onde entra Spinoza, o filósofo Spinoza, o português, ele era formado, Spinoza, para quem não sabe, era um filósofo que formou-se em direito, não obstante nunca ter exercido a profissão. E aí vem à mente também que Paulo de Tarso era um advogado. Mas Spinoza, ele era inspirado, algo o incomodava, ele tinha uma inquietação, que ao estudar as Escrituras, ele não conseguia compreender, tampouco aceitar a existência de um Deus onisciente, onipresente e onipotente, que está no comando de tudo,
Spinoza não conseguia compreender e aceitar a ideia de um Deus que está lá em cima e a sua criatura aqui embaixo. Ele não conseguia compreender a ideia da divisão do corpo, da alma e do espírito, pois ele diz que tudo era fruto da natureza. Ele não conseguia aceitar a ideia do livre-arbítrio, que o homem é portador de livre-arbítrio. E para quem não sabe, né, com a rebelião de Lúcifer, Deus revogaram o livre-arbítrio que havia concedido aos anjos. Os anjos hoje, em que pese, são dotados apenas de espírito. Os animais irracionais apenas de alma, que é sinônimo de mente. E nós, humanos, somos privilegiados, pois somos dotados de corpo, alma, que é sinônimo de mente, espírito, que é o sopro de Deus, e livre-arbítrio. Mas o filósofo Spinoza, o erudito filósofo Spinoza, ele não acreditava em tese nesse livre-arbítrio. Pois ele dizia, se esse livre-arbítrio, em tese, de novo, existisse, o homem poderia escolher nascer branco, preto, olho azul. O homem poderia escolher a família, o tipo de pai que ia nascer, o tipo de mãe, o tipo de família. E isso não pode, né? A contínuo me remontando aqui um grande erudito neurocientista americano, a saber, Dr. Albert Sapolsky, para quem vem defendendo a tese da não existência do livre-arbítrio. O neurocientista norte-americano Albert Sapolsky defende a não existência do livre-arbítrio, a ponto de dizer que o livre-arbítrio representa e consiste exatamente em tudo aquilo que o homem tem o domínio de fazer. Ou seja, o livre-arbítrio para Albert Sapolsky consiste exatamente em tudo que o homem tem o domínio e tem o poder de fazer. Ato contínuo, remontando outra escola medieval, outra escola moderna, né? A saber, o estoicismo, que defendia a tese, notadamente na pessoa de Sêneca, o ex-imperador Marco Aurélio, grandes protagonistas a disseminar o estoicismo, que é uma filosofia atemporal da inteligência emocional e que consiste exatamente em dizer que aquilo que não tem remédio, remediado está. E me vem à mente aqui uma fala de um erudito médico, cardiologista e palestrante, para quem eu tenho na minha mais alta conta, sabe, Dr. Laí Ribeiro, no sentido de dizer que o remédio não cura, todo remédio serve para remediar. Mas Dr. Laí Ribeiro também me chamaram muita atenção quando certa feita, em dada palestra, o mesmo fora pedagógico, no sentido de dizer que se alguém é ateu e quer deixar de ser ateu, passa a estudar com profundidade o corpo humano e logo verá esse ser tão necessário em busca da paz, da felicidade, do amor. E aquele que amordou objetos estranhos negocia. Ou seja, Dr. Laí Ribeiro queria exatamente dizer que à medida em que determinado ateu passar a estudar com profundidade o corpo humano, ele vai descobrir algo tão fantástico no corpo humano que não tem como ele deixar de ser ateu, pois não há como tamanha grandeza que é os órgãos humanos, que é a dinâmica humana, que é a fisiologia humana, do corpo humano, segundo a literatura médica, explicar como é que isso veio do nada. Não à toa, lá no último livro escatológico da Bíblia, saber Apocalipse, Jesus foi pedagógico, no sentido de dizer ser o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. E em João, no Evangelho de João, ele é pedagógico, no sentido de dizer que no início era o verbo, e o verbo se fez carne, sem ele nada se fez e nada se fazia. E voltando para o filósofo Baruch, que muitos chamam também de Bento Spinoza, ele tinha uma inquietação, ele não aceitava, não conseguia compreender
essa ideia do livre-arbítrio, ato contínuo, né? Sendo referendado aqui, esse pensamento aqui, pela essa tese, né? Desse erudito neurocientista o americano Albert Sapolsky, que diz que o livre-arbítrio em tese não existe. E o livre-arbítrio representa tudo aquilo que podemos dominar, por via reflexa, remontando o estoicismo, que diz que aquilo que não tem remédio, remediado está. Essa escola filosófica atemporal do estoicismo, tão bem disseminada e defendida pelo filósofo Sêneca, o ex-imperador Marco Aurélio, contemporâneo de Jesus, Paulo de Tarso, citado por Dom Jerônimo. Mas Spinoza, esse erudito poeta português, esse erudito filósofo português, que também era formado em Direito, ele entendia que ele tinha um ceticismo em aceitar essa ideia de que o corpo, a alma e a mente é separada do Logos, ou seja, de Deus. E aí, diante dessa premissa, diante dessa ideia, né, defendida por Spinoza, basta recorrer a Romanos, da palavra de Paulo de Tarso, onde Paulo de Tarso foi pedagógico, no sentido de dizer que somos feitos de muitas partes, não obstante fazemos parte de um único corpo, ou seja, do corpo de Cristo. O fato é que a filosofia não foi ou não fora criada por Sócrates para agradar as mais diversas correntes dominantes. A filosofia não fora criada por Sócrates para consolar, e sim para ajudar o homem a pensar com base na maiêutica, que é uma técnica desenvolvida por Sócrates com base em perguntas e respostas. Para quem não sabe, maiêutica em latim significa parir. Sócrates colocou esse nome em homenagem à sua mãe, que era parteira de bebê. E ele disse: eu quero ser parteiro, eu quero parir o conhecimento. Então, muitos ficam incomodados com os filósofos. E a filosofia, para quem não sabe, é amiga do saber. Muitos dizem que todo filósofo é bobo, com a frase de Sócrates, que o que sei é que nada sei. Mas exatamente esta ideia de que o que sei é que nada sei, que faz com que o filósofo seja aquele que tenha a possibilidade de ter o maior número de respostas possíveis. E quando a gente vai para o Evangelho de João 8,32, onde ele diz: buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo muito bem citado pelo ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem semana passada veio fazer umas campanhas pelo seu partido PL aqui no interior do Rio Grande do Norte, passou mal, ficou internado 2 dias no hospital rio-grandense e já voltou, né, num jatinho, numa UTI móvel, parece que está em Brasília. Mas o ex-presidente da República gostava muito de citar esse versículo: buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu pergunto: como é que iremos buscar a verdade se não por meio da maior amiga do saber, a saber, a filosofia? O fato é que a filosofia não foi criada por Sócrates para agradar, tampouco consolar ninguém, e sim para provocar o pensamento, ajudar as pessoas a pensar diversamente e terem pensamentos. Quando, por exemplo, remontamos as mais diversas democracias do mundo, observamos uma intolerância religiosa, observamos uma intolerância jurídica, observamos uma intolerância racial, observamos uma intolerância dos mais diversos dogmas religiosos. Observamos uma intolerância em que as pessoas não conseguem conviver com o diferente. Não à toa, tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. Mas o fato é que a filosofia
ela não veio para agradar, tampouco consolar, e sim para ajudar a pensar diversamente de ter pensamentos. Quando uma ideia, quando o idealismo, tão bem defendido pelo idealismo alemão, tão bem defendido pelo pessimismo, a escola pessimista de Schopenhauer, onde diz que quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento. Mas Schopenhauer também foi pedagógico de dizer que não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecerem entre si. Certa feita, o grande líder indiano, a saber, Mahatma Gandhi, foi pedagógico de dizer que poderemos ser o mundo em que sonhamos. Descartes, contemporâneo do filósofo Spinoza, inclusive em que pese, Spinoza era professor adjunto auxiliar do erudito e transcendental matemático e filósofo Descartes. Mas Blaise Pascal, protagonista da lei da probabilidade, foi pedagógico no sentido de dizer que o grande problema do homem é não conseguir ficar quieto por um quarto de tempo, falando do ceticismo. Mas a Igreja Católica, do século XIII em seguida até o século XIX, ficava muito incomodada com o novo. E tudo que é novo gera dá mais certo que resistência, mais doloso fascínio. E ela ficava muito incomodada com as críticas dos heréticos, dos filósofos como Spinoza, como o monge alemão Martinho Lutero, como os calvinistas, como João Calvino, Jacó Armínio, por meio da sua tese do livre-arbítrio. E é esta a razão pela qual sempre eu defendo a tese pela qual tudo que é novo gera mais certo que resistência, mais jubiloso fascínio. E a filosofia não fora criada por Sócrates para consolar, tampouco agradar ninguém, e sim para ensinar e provocar o pensamento. E é exatamente esta a razão pela qual, somente por meio da filosofia, iremos colocar em prática o comando de João 8,32. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quando observamos o ceticismo do filósofo Spinoza, notadamente quando diz que não há como dividir o joio do trigo, não há como dividir em ser certo que não acreditar no livre-arbítrio, em ser certo que não acreditar existir um ser divino separado de sua criatura, ele, na verdade, em tese, não está errado, apenas na conclusão, apenas na sentença final. Pois quando a gente vai para Paulo de Tarso, Spinoza está dizendo exatamente o que Paulo de Tarso disse de Romanos a Filemon, bem como que somos feitos de diversas partes, não obstante fazemos parte de um único corpo, ou seja, do corpo de Cristo. É exatamente isso que Spinoza, em tese, estava querendo dizer. Não obstante muitos terem dificuldade até hoje de entender o que Spinoza queria dizer com isso. Mas ele era cético em relação ao livre-arbítrio, que disse que o livre-arbítrio, em tese, não existe, pois se existisse, a gente escolheria a família que poderia nascer, a cor que iríamos nascer e por aí vai. E aí me vem à mente novamente o neurocientista norte-americano famoso, Dr. Albert Sapolsky, que vem defendendo a tese da não existência do livre-arbítrio, a ponto de dizer que o livre-arbítrio é a soma de tudo aquilo que não podemos dominar. Ato contínuo, remontando essa escola do estoicismo, também defendido por Sêneca, o filósofo Sêneca, o filósofo Marco Aurélio e etc. E é exatamente esta a única razão pela qual concluo o ente temático no sentido de dizer que o ceticismo da fé sempre existiu e sempre existirá. E não existe céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecerem entre si. O grande
Manuel Cortella, para quem também eu tenho na minha mais alta conta, foi pedagógico certa feita, talvez citando Schopenhauer, esse grande protagonista da escola pessimista, no sentido de dizer que a nossa melhor parte é aquela que ainda não conhecemos, pois a parte que conhecemos se torna monótona. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos do ceticismo da fé. Todos aqueles que se opuseram, todos aqueles que se propuseram a enfrentar os dogmas da Igreja Católica foram ipsilis rechaçados, bem como um brasileiro, um teólogo brasileiro, como é o nome dele, defendia a tese da teologia da libertação. Leonardo Boff também foi excomungado pela Igreja Católica por defender a tese da libertação. Mas o fato é que com a crucificação de Cristo Jesus, não obstante ser Deus, ele se fizera homem e servo na pessoa de Cristo, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Cristo Jesus, mesmo sendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Poder do Espírito Santo, pois ele sempre existira, ele se fizera maldito para nos fazer bendito. Cristo Jesus, logo após a sua inefável crucificação e ulterior ressurreição, desceram ao ponto mais baixo da terra, a saber, o Hades e o Sheol. E 3 dias após, subiram ao ponto mais alto do universo, a saber, o Colo de Abraão, sinônimo de terceiro céu. Para quem Paulo de Tarso à época, novidade dizer ter ido a um paraíso e lá ter visto coisas inefáveis, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E Deus lhe colocara um espinho na carne e ele orara por 3 vezes, pedindo para Deus o libertar daquela angústia de Jacó. E Deus, como não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas palavras e promessas, respondeu para Paulo de Tarso: para ti basta a minha graça. Não à toa somos salvos por meio da graça e por meio da fé. E até a mesma fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso. Razão pela qual finalizo o preenche o temático de dizer: se tem dúvidas da existência de Deus, veja o homem, multiplique pelo infinito, e logo verá esse ser tão necessário em busca da paz, da felicidade e do amor. E aquele que amordoa objetos estranhos negocia, como dizia Masília e asseverou Crescimógrafo. Razão e ciências, e dias virão em que a razão dominará o mundo. E veio a dualística de São Tomás de Aquino tentando refutar o movimento monista de Santo Agostinho, no sentido de aliar a fé à razão. E vem aí a escola moderna, defendida por Descartes, defendida por Spinoza. Vem vem a escola do estoicismo, defendendo que aquilo que não tem remédio, remediado está, defendendo a tese do Zen de Buda, de evitarmos os extremos. Ato contínuo, concluindo o preste o temático no sentido de dizer que não há céu sem tempestade e até as estrelas precisam da escuridão para se enaltecer e brilhar entre si. E a filosofia em que pese não fora criada por Sócrates para agradar, tampouco consolar ninguém, mas simplesmente para tentar focar, por meio de uma visão multifocal, no novo. Pois tudo que é novo gera da mais certa existência o jubiloso fascínio. E é assim que o filósofo, como Sêneca, como Marco Aurélio, como Descartes, como Spinoza, como São Tomás de Aquino, por meio da sua dualística escolástica, tentaram aliar a fé à razão. Pessoal, fico ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria.
Tampouco Fernão Demetra aqueles que por um viés ideológico, filosófico, especial, teológico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Como dizia o grande filósofo, a democracia não é um monólogo, mas sim um diálogo. Toda democracia que tiver por norte um monólogo, ela pode ser chamada de tudo, menos democracia, pode ser chamada de autocracia. E é exatamente esta a última ratio, ou razão pela qual, se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, dê o seu like e sinta a vontade de ter seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Tenha uma excelente Semana Santa e triunfem na Páscoa com chocolate, amor, gozo e paz no coração. Até a próxima e fique com Deus.